Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada é: para que servia a lei no Antigo Testamento? Nós sabemos que a lei, ela não leva ninguém à salvação. Mas por que a lei foi instituída? Nós sabemos que quando o povo saiu lá do Egito, eles viviam numa religião politeísta e não havia referência ao que era pecado. E Deus institui a lei lá no Monte Sinai para que aquele povo que vinha de uma nação sem referência ao que era pecado, não existia nada o que era pecado. E ali é escrita as leis, né, que referia-se a Deus, né, amar a Deus e amar ao próximo. E ali começa a ter referência, temos referência o que é o pecado. E Deus, ele pede para construir um tabernáculo móvel, para que ali houvesse sacrifício para o perdão dos pecados. Uma vez que já existia agora uma referência do que era pecado, agora tinha que pedir perdão daqueles pecados. E ali começa com o sacrifício de animais, né? Foi criado um local, um tabernáculo, onde um lugar santo, o Santo dos Santos. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, somente ele, né, entrava nesse lugar Santo dos Santos, com sangue, colocando na tampa da arca da aliança, no propiciatório, daqueles 2 bodes, um bode era colocado sangue, e o outro bode era colocado no deserto, que era o bode emissário. Tá? Mas sabemos que a lei, ela serviu para nos levar a Cristo. Isso era o fundamento maior. Tudo que se fazia naquela época era em função de Cristo. Porque lá no Gênesis já se falava que o Messias viria. E a salvação se dá pela fé no Messias. Não há outro caminho para a salvação. É a fé em Jesus. Então nós vamos ver aqui que em Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 27, ele fala da tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Ele diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de se revelar. Isso aconteceu quando? Na morte de Jesus Cristo, quando o próprio Deus encarna, vem a este mundo, morre, ressuscita e nos traz a graça salvadora como fundamento da salvação. Então a lei servia de aio, de tutor para chegar até Cristo. Essa era a função da lei. A lei não salva ninguém. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fosse justificado pela fé. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos justificados por Deus Pai, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Porque todos quantos forem batizados em Cristo, o que é o batismo em Cristo? O batismo em Cristo é aquele que nos dá a salvação, quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós olhamos para a cruz e nos apropriamos do sangue de Jesus, daquele ato que ele fez por nós em nosso favor, nós somos batizados em Cristo nesse momento. Esse é o batismo que nos leva à salvação. Porque o batismo nas águas não leva ninguém à salvação. O batismo nas águas é apenas a confissão pública de fé. A palavra de Deus diz que quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo aí não é nas águas, o batismo aí é em Cristo. E aí nós vamos ter
Porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Então, na realidade, a lei serviu para isso, meus irmãos. Serviu para nos levar, serviu de tutor para chegar até Jesus. Mas a lei em si, ela não salva ninguém. Mas era preciso a lei naquele momento. Por quê? Porque não havia referência nenhuma ao que era pecado. E a partir dali é que tem uma referência e se chegou a Jesus. E pela fé em Jesus nós temos a salvação e a vida eterna. Ok? Que Deus nos abençoe.